Olá a todos, sejam bem-vindos ao Universo História. Hoje iremos falar sobre a Reforma Protestante. Entre os diversos acontecimentos da Idade Moderna, no século XVI teve início a Reforma Protestante, que promoveu uma grande transformação do pensamento religioso na Europa. A centralização monárquica que dominava a Europa desde o fim da Idade Média começou a complicar a relação entre os reis e a Igreja. Nesse período, a Igreja Católica tinha o domínio espiritual sobre a população e do poder político-administrativo dos reinos. A Igreja tinha posse de grandes extensões de terra e recebia tributos feudais que eram controlados em Roma pelo Papa. E com o fortalecimento do Estado Nacional absolutista, essa prática começou a ser questionada pelos monarcas, que queriam reter estes impostos sobre o reino. Os camponeses também se encontravam descontentes com a Igreja. Na Alemanha, os mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades, e muitas vezes os bispos e os abades viviam às custas dos trabalhadores da cidade e do campo. A Igreja condenava também as práticas capitalistas que nasciam na época, e entre elas, a usura, que era a cobrança de juros por empréstimo, era considerada pecado. A Igreja também defendia a comercialização sem direito a lucro e o justo preço, o que acabou reduzindo o investimento da burguesia mercantil e manufatureira. E dentro da própria Igreja, dois sistemas teológicos, como o da teologia agostiniana e o tomismo, começaram a se defrontar. No entanto, a desmoralização do clero, que apesar de condenar a usura e desconfiar dos lucros, veio com a prática do comércio de bens eclesiásticos, onde vendiam cargos que davam poder e prestígio para quem os comprassem. E ocorria também a venda de relíquias sagradas. Era muito comum também a venda de indulgências, onde a Igreja Católica vendia o perdão dos pecados e a salvação, o que acabou sendo um dos maiores escândalos. A fim de construir a nova Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão X autorizou a venda de indulgências para conseguir dinheiro para a construção. Sendo assim, chegou em Wittenberg, na Alemanha, que na época era o Sacro Império Romano Germânico, um dos comissários do Papa vendendo indulgências, o que gerou uma grande revolta em Martinho Lutero, que era um monge agostiniano alemão e doutor em teologia. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg o documento que ficou conhecido como 95 Teses, onde fazia críticas à Igreja Católica com grande destaque para a venda de indulgências. Com isso, Lutero pretendia reformar e não dividir a Igreja Católica, porém a sua iniciativa não foi aceita. Sendo assim, o clero pediu a Lutero que retirasse as suas ideias para que tudo pudesse voltar ao normal. Dentre as crenças luteranas, a principal era a salvação pela fé, onde acreditava-se que a salvação era alcançada somente com a fé, onde não precisava fazer a compra de indulgências, pois de acordo com a Bíblia, as pessoas seriam perdoadas se arrependessem de seus pecados. Além disso, Lutero acreditava que qualquer pessoa poderia ficar mais próximo de Deus, e que poderia se tornar um sacerdote desde que eles lessem a Bíblia e seguissem seus mandamentos. Lutero também defendia a infalibilidade da Bíblia, contrário à Igreja Católica, que acreditava na infalibilidade do Papa, onde tudo que era dito pelo Papa era verdade e de forma alguma poderia ser questionado. E Lutero defendia que essa infalibilidade deveria ser da Bíblia e não do Papa. Lutero era contra os 7 sacramentos da Igreja Católica, com exceção do batismo e da Eucaristia, que eram os únicos presentes na Bíblia. Lutero defendia também a difusão da Bíblia, pois naquela época era proibida pela Igreja Católica a publicação da Bíblia em outras línguas que não fossem o latim. E além da Bíblia, as missas também eram feitas em latim, onde a maioria das pessoas não entendiam. E por consequência de seus ideais, Lutero acabou sendo excomungado pelo Papa. Em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia chamada de Dieta de Worms, no qual Lutero foi considerado herege e passou a ser perseguido pela Igreja Católica. Acolhido por uma parte da nobreza alemã, Lutero ficou escondido no castelo de Wittenberg, onde fez a tradução do Novo Testamento para o alemão. E em 1530, a Confissão de Augsburgo fundamentou a doutrina luterana. A revolta e os ideais de Lutero se espalharam pelo continente europeu, e suas ideias foram reformuladas por alguns de seus seguidores, em especial João Calvino.
Calvino era um grande estudioso, teólogo, professor e escritor. E com a reforma luterana se espalhando, João Calvino começou a apoiar e encaixar as ideias da reforma em seus discursos, onde começou a ser perseguido. Por conta disso, João Calvino se mudou para a Suíça, onde começou a escrever seus livros e reformular as ideias de Lutero, nascendo assim o calvinismo. O calvinismo tinha sua teologia baseada na riqueza humana, como a evolução do espírito e sobretudo na doutrina de predestinação, onde cada indivíduo já nasce predestinado ao céu ou ao inferno. E para saber se estavam predestinados ao céu, eram usados sinais como ter conhecimento da Bíblia, participar das missas e ter uma vida correta. Já os predestinados ao inferno seriam os pecadores, indivíduos que vivem de uma forma errada suas vidas, os que não participam de missas e não possuem conhecimento da Bíblia. Em relação à valorização do trabalho e à acumulação de riqueza, o calvinismo recebeu um grande apoio da burguesia. Já na Inglaterra, surgiu o anglicanismo, fundado pelo rei Henrique VIII em 1534. O rei Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, mas pelo fato de sua descendência ser comprometida em decorrência de entre os filhos que tiveram apenas uma filha sobreviver, o rei não tinha um descendente que assumisse o trono em seu lugar. Deste modo, o rei pretendia se divorciar e casar novamente, porém o Papa Clemente VII recusou o pedido de anulação do seu casamento. Sendo assim, em 1534, o rei ordenou através de um ato de supremacia que fosse criada a Igreja Anglicana, que sobrepunha o poder do Estado sobre o poder da Igreja, rompendo seus laços com a Igreja Católica, pondo fim aos privilégios do clero garantido até então pela Magna Carta de 1215. O Estado ficou com a posse das terras pertencentes à Igreja, a monarquia se fortaleceu e a Igreja na Inglaterra deixa de ser católica romana e passa a ser anglicana, que era uma mistura da Igreja Católica com a Igreja Calvinista, tendo a hierarquia e rituais da Igreja Católica, mas a doutrina era calvinista. E o rei era o líder supremo da Igreja. Com o expansionismo da Reforma Protestante, a Igreja Católica tomou um conjunto de medidas que foi nomeado de Contra-Reforma. A Igreja Católica convocou um Concílio de Trento, onde reafirmou os dogmas da Igreja Católica. Condenou a venda de indulgências, reorganizou a Inquisição para culpar e matar os hereges e os protestantes, criou o Index, que era uma lista de livros proibidos onde a população não poderia ler, como os livros de Lutero e os livros de Calvino.